existe um câmbio de equilíbrio, o dólar está barato, está caro, né, cotado em reais, a paridade dólar-real. Uma pergunta que eu sempre ouvi muito, lidando aí com investimento nos Estados Unidos há tantos anos, sempre é se vale a pena comprar dólar agora. Bom, antes da gente entrar nessa teoria do dólar de equilíbrio, o que eu sempre respondi para as pessoas é que quem não tem uma parte do patrimônio dolarizado ainda, o dólar sempre vai estar barato. Porque, primeiro, a gente está pensando sempre em proteção, né, do nosso patrimônio com uma moeda forte, trazer uma moeda forte para a gente preservar o poder de compra do nosso patrimônio. E nós vamos entrar nesse assunto poder de compra aqui já já. Então, passada essa fase de aceitar que um pedaço do patrimônio em dólar eu estou protegido, aí sim eu entro agora na parte que a gente vai acessar oportunidades de investimento. Então, uma primeira fase ali, eu diria, né, da proteção, a segunda fase de busca por oportunidades de investimento. Aí seja em treasuries, títulos do Tesouro Americano, bonds, títulos de empresas brasileiras, americanas, globais, né, ações, ETFs, fundos, mercado imobiliário, vou comprar um imóvel, vou investir num projeto imobiliário. Então, aí sim a gente está buscando oportunidade de investimento, mas eu já, né, tenho o raciocínio da proteção do dólar, que o dólar gera para o meu patrimônio por causa da manutenção do poder de compra no tempo. Historicamente foi assim, né? Então é o que a gente imagina, o dólar aí se mantendo uma moeda mais forte em relação ao real. Logo, quem tem, né, patrimônio em reais que mantém um pedaço em dólar, está ali protegendo o poder de compra do patrimônio de uma maneira mais eficiente. Por que entrando no poder de compra? Porque é o meio da gente medir a nossa moeda. Quando a gente fala poder de compra do patrimônio, poder de compra de um ativo, de uma mercadoria, em relação a outra, basicamente ajustando pela inflação. Então, a gente vai ajustar a nossa moeda pela inflação, a gente vai ter uma noção de poder de compra maior, né? Se eu tenho um imóvel, se eu fizer o ajuste do preço do meu imóvel pela inflação, eu tenho uma noção, né, do quanto esse ativo, esse bem, protegeu o poder de compra do meu patrimônio ou não. Assim como qualquer outro ativo, qualquer outra mercadoria, a gente pode fazer esse ajuste pela inflação. E a moeda, a mesma coisa. Então, nós vamos ver um meio de calcular se o dólar está barato ou está caro, ajustando pela inflação. O primeiro método que algumas pessoas gostam, que eu acho incompleto, o método mais convencional é ajustar o dólar pela inflação, simplesmente, né? Então, o dólar cotado em reais, fazendo um ajuste pela inflação, está aqui desde julho de 1994, porque foi quando começou a valer o real, né, no Brasil, depois de aprovado ali Plano Real, e a partir de julho de 1994 é que ele começou a valer, e ali a gente teve uma redução drástica, né, na crise de inflação que a gente tinha, enfim. Ficamos um bom período ali com o dólar, de certo modo, artificialmente, né, na paridade 1 por 1 ali com o dólar, chegou a valer até mais, né, um período, depois deu no que deu. Bom, esse é o dólar ajustado pela inflação desde julho de 1994. Há quem diga que não é uma maneira muito certa de ajustar, porque aqui a gente não está considerando a inflação americana, o quanto o dólar se desvalorizou também nesse período. Afinal de contas, a emissão de moeda, Banco Central, toda essa liquidez provoca lá os ciclos econômicos também. Então o dólar também tem a sua desvalorização lá em dólar, para quem recebe em dólar tem a sua desvalorização, a sua inflação, o poder de compra da moeda em dólar lá, consumindo, né, em dólar. Para a gente aqui em reais, a conta é um pouquinho mais severa, né? Então, esse gráfico, ele mostra aí, para quem acha que o dólar está barato ou está caro, ele é ajustado pela inflação, a gente pode entender que, pô, ele não está tão caro assim, né? Já esteve muito mais. 2015, 16, período ali de impeachment de Dilma, o Brasil numa recessão muito forte. Vejam como que o dólar aqui se valorizou muito, né? 2020 também, né, pandemia, que teve aquele salto enorme, o dólar saiu de R$ 4 aqui para 5,60, 70, 5,80, aquele caos logo no início da pandemia. Então depois voltou, está bem ajustado. Esse ano ainda está mais ajustado ainda, mas está aí. Em relação ao ajuste pela inflação, a gente está mais ou menos na mesma, poderia estar pior do que a gente está. Mas, como eu falei, não é um método muito adequado para quem entende que a gente ainda deveria considerar a inflação americana também no período. Então, qual outro método que a gente tem? A gente vai partir para um cálculo que a gente vai poder fazer aqui. Aqui é uma tabela do Banco Central brasileiro. A gente vai poder colocar aqui desde julho de 1994 até, vamos pôr aqui, mês de março
2023, vamos considerar R$100, um valor fácil para a gente calcular, e ajustar pelo IPCA, medido ali pelo IBGE. Então, R$100 lá em julho de 94, quanto que R$100 vai estar valendo hoje, né? Vamos corrigir esse valor. Bom, seria o equivalente aí a R$771. Né? Então, vejam, porque a inflação nesse período, esse IPCA calculado pelo IBGE, de 671%. Então, os R$100 lá atrás seria o equivalente a R$771 hoje. Bom, então é um valor considerável. Vamos colocar ele aqui, deixei uma mensagem preparada aqui sobre essa discussão, né? Se existe aí um dólar de equilíbrio, né? Um câmbio de equilíbrio. Então, desde 1994, a gente viu a inflação no período aqui foi de 671%, R$100 lá na época equivale então a R$771,10 hoje, tá bom? Vamos voltar lá agora no Banco Central, porque há uma outra discussão se qual o método mais eficiente da gente calcular a inflação no Brasil, IPCA ou o IGPM. Então a gente ainda tem essa outra opção de calcular o IGPM, que é um índice ali mais sensível à variação do dólar, então uma maneira eficiente também da gente calcular. Bom, então vamos lá, vamos ver quanto que foi a variação do IGPM nesse mesmo período, para a gente fazer uma média depois. Um pouco em março de 2023, os mesmos R$100, ajustados então pelo IGPM, calculado pela Fundação Getúlio Vargas. Vamos ver quanto que deu isso aí. Bom, 1.161% a inflação aí calculada, ajustada pelo IGPM, né? Ou seja, aqueles R$100 lá seria o equivalente a R$1.261 hoje, se a gente fosse considerar o IGPM. Então vamos colocar aqui R$1.261,55, certo? Bom, então uma maneira aí da gente calcular também a nossa inflação, né? Bastante descontado. Então, se a gente não quiser fazer aquele desenho inicial do dólar ajustado só pela inflação no Brasil, vamos considerar então a inflação americana também, para a gente fazer uma média, um encontro de contas aí depois, para então a gente chegar num câmbio de equilíbrio real, né, mais bem ajustado, seguindo aí a teoria da Escola Austríaca de Economia, né, livros, a obra, os artigos aí do Ludwig von Mises, inclusive tem em português no site do Instituto Mises Brasil, aqui um artigo bem simples, bem objetivo para ilustrar isso aqui também. Bom, vamos lá, inflação nos Estados Unidos, vamos pegar esse site aqui, Inflation Data, vamos botar aqui $100 também, afinal agora a gente está considerando tudo lá em dólar, né? Vamos colocar aqui julho de 1994 até março de 2023 e vamos ver a inflação nos Estados Unidos. Bom, aqueles $100 lá de julho de 94 seriam o equivalente a 203,39 hoje. Então, uma boa desvalorização, mas comparado com a moeda brasileira, bem razoável, né? Ou seja, 103,39% de inflação nesse período aí, perda de poder de compra do dólar. Para quem está lá recebendo em dólar, gastando em dólar, é mais simples, mais justa, né? Bom, então 203,39, né? Seria aí o equivalente do dólar. Bom, então o que a gente faz agora? Vamos ajustar, dividir o dólar cotado em reais, ajustado pela inflação no Brasil, e a gente divide isso pelo dólar ajustado pela inflação nos Estados Unidos, ou seja, agora a gente considera a inflação dos dois países para calcular essa taxa de câmbio de equilíbrio aí, né? Como no Brasil a gente tem esses dois métodos, que a gente pode fazer uma média entre os dois, para ficar aí mais justa. Para quem não defende tanto essa tese, vamos tentar usar o GPM também para a gente chegar no cálculo mais justo, tá? Poderia ser feito só pelo IPCA também, mas dá para a gente fazer essa média aí, né? IPCA mais IGPM. Bom, então 771,10 mais 1.265,55, certo? Dividido por 2, essa é a média que a gente tem, R$1.018,32. Agora a gente vai dividir isso aqui pelo, vamos anotar aqui a média Brasil, IPCA mais IGPM, então é igual a R$1.018,32. Então vamos dividir essa média agora pelo ajuste do dólar, considerando a inflação americana. Então os 1.018,32 dividido pelos 203,39 é o dólar ajustado pela inflação americana. A gente então está buscando aqui a taxa de câmbio real da paridade dólar real. Vamos lá fazer essa conta, dividido por 203,39. Bom, tá aí, R$5 cravado a nossa taxa de câmbio real, considerando inflação no Brasil, uma média pelos índices de inflação no Brasil, IPCA e IGPM, considerando a inflação nos Estados Unidos. Então, uma maneira aí bem simples, objetiva, eficiente da gente calcular uma taxa de câmbio de equilíbrio para a nossa moeda, né? Obviamente, vai ter momentos que
No mercado, o dólar vai estar sendo negociado com valor abaixo ou acima disso, mas em tese, né, com a teoria funcionando, ela tende a voltar para esse equilíbrio. Então, se a gente quer saber se o dólar está caro ou barato, está aí um cálculo bem simples, objetivo para a gente fazer, né? Então, se a gente seguir por essa linha, a gente pode entender que hoje o dólar está num preço justo, nem tão caro, nem tão barato. Para quem não tem dólar ainda, ficou ainda mais fácil, então, a gente poder adquirir dólar agora, né? Há poucos meses, semanas, o dólar andou rondando aí 5,50, então tá aí o mercado dando uma bela chance para a gente fazer uma compra né, num câmbio mais justo, envio do nosso dólar para os Estados Unidos, pro exterior, para a gente investir lá fora. Então, pessoal, isso aí, à disposição, qualquer dúvida, fiquem à vontade de entrar em contato aí, a gente vai poder falar muito desse assunto. Grande abraço.